Olá, meus irmãos e irmãs, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 10 de junho de 2026. Já estamos aí chegando na primeira metade do mês. E hoje vos fala Padre Elano Sami, aqui da paróquia de Nossa Senhora da Glória, e vai começar o nosso Minuto do Evangelho. Hoje um evangelho que sempre nos surpreende, sempre traz graças sobre graças. Primeira coisa, meus irmãos, Evangelho de São Mateus, capítulo 17, capítulo 5, versículos do 17 ao 19. São Mateus 5, versículos 17 ao 19. Nós estamos na continuação daquele evangelho que começamos na segunda-feira, o Evangelho de Mateus 5. Olhem que bênção, a gente vai aqui estudar hoje este evangelho. O Senhor começa dizendo: não penseis. E aqui nós temos esse verbo, que é o verbo nomizo. Esse verbo nomizo, ele significa supor, considerar, julgar. Então aqui é um pensamento intelectual, é um pensamento da pessoa consigo mesma, uma opinião. É aquilo que eu converso com a minha mente. Eu tenho até dito isso nas homilias. Quando nós estamos em reflexão, nós nos sentamos a dois, né? Sentamos ali o nosso ego, ou a nossa psique, e a nossa consciência. E ali elas vão dialogar uma com a outra. Quando a gente tem a lei do Senhor dentro de nós, essa conversa é a três. A consciência, o eu e a lei do Senhor. Quando a minha consciência falha, o eu e a lei seguram. Quando o meu eu falha, ou então adoece, a consciência e a lei seguram. E quando a consciência e o ego falham, a lei segura. Então, por isso tão importante pensar com a lei, não é? E não só pensar sozinho. Esse nomizo aqui, que está como nomicete, ele é um pensamento sozinho, humano. É um juízo humano, diferente da palavra hebraica para oração, que é acender uma lâmpada, né? Como ontem a gente aprendeu. Lâmpada, oração. E também a oração como autoavaliação, né? A oração como sendo um momento de virtudes, né? Luz dentro da alma e luz ao redor. Aí o Senhor continua e diz: não pensem com vocês mesmos, que eu vim para destruir. É a palavra katalussai. Essa palavra, meus irmãos, ela não significa somente destruir. Ela significa derrubar, desmontar, destruir e significa também afrouxar, soltar, desatar. Aqui está a explicação rabínica do texto. Que você, por mais, com todo respeito, por mais que você compre o livro do comentário judaico, por mais que você compre o livro do Carter, essa explicação é a que você vai encontrar aqui no Minuto do Evangelho. Estou levantando minha bola, né? Tenho que fazer isso. Então, o que é esse desatar, afrouxar? Duas expressões aqui. Desatar o cinto, que é sair da postura de prontidão. Quando o judeu chega em casa, ele desata o cinto. Quando o judeu chega em casa, ele afrouxa a roupa. Então, esse desatar, ele tem a ver com esse momento de soltar a roupa. De que maneira isso acontecia? O judeu, ao chegar em casa, eles tiravam o calçado para não carregar a poeira da morte para dentro da casa que é sagrada. Ele soltava o cinto, que era um sinal de que ele não ia nem correr, nem andar, nem trabalhar. Também afrouxava o cinto para ele ficar à vontade, não é, em casa, e né, nem trabalhar, nem rezar. Tanto que Deus pediu que a Páscoa fosse feita com o cinturão apertado. E a terceira coisa, ele deitava no chão como um sinal de intimidade. Então o Senhor diz: eu não vim soltar a roupa, eu não vim para que vocês parem de trabalhar, né, que trabalhar no mundo judaico significa a obediência à lei. Eu não vim para que vocês estejam à vontade, eu não vim para que vocês deixem de caminhar. Então é de rim cingido. E a outra visão, a outra explicação, também é soltar os animais. Como é que isso acontecia? Toda semana, no Shabat, os animais eram soltos. Isso acontecia da sexta para o sábado.
Por que acontecia isso, né? Eles tiravam as cordas dos animais, né, as rédeas, e tiravam o jugo e rédeas. Por que que isso acontecia? Porque os animais, com o jugo no pescoço, sobre o pescoço, ou com a corda no pescoço, como rédea, ele não conseguia se alimentar, se reproduzir e beber água, nem descansar. Então, quando o dono chegava no Shabat, ele era obrigado a soltar os animais, a afrouxar a corda. Então, quando Jesus diz essa palavra aqui, katalussai, que está aqui no grego, não penseis, não julgueis que eu vim afrouxar a corda, afrouxar o cinturão. Eu não vim afrouxar. Que cinturão? O cinturão da lei, do Tanakh. O que é esse Tanakh, né? Eu vim aqui pescar com os judeus. O que é, então, essa lei e profetas? Shimash era o nome do Pentateuco, 5 livros de Moisés. Também havia Shimash e os profetas e os escritos, chamados de Tanakh. Torá, e Torá significa, meus irmãos, mandamento, não é? Torá significa ensino. Então, Torá ou mitzvah, né? Mitzvot, mitzvah. Então, Torá, o Tá, não é? Os Nuviim, os profetas, o Na, e o Ka, né, do Tanakh no final, os Ketuvim, que são os livros sapienciais. Então, isso corresponde à lei e profetas. Traduzindo, seria: eu não vim apagar o Antigo Testamento. Eu não vim apagar a lei. Havia até uma heresia que circulou no começo da igreja, chamada de marcionismo, e essa heresia dizia que não se precisava seguir mais o Antigo Testamento. Aí você vem na Bíblia, no Evangelho, e o próprio Jesus diz: não julgueis vós mesmos, no vosso intelecto, que eu vim afrouxar o Tanakh. Ele repete: não vim para abolir, para afrouxar, para desatar ou para destruir, mas eu vim para dar-lhes, e aí vem outra palavrinha grega. Eu vim para plerossai. O que é plerossai? Exceder, derramar, transbordar. Quando você enche uma vasilha, você pode enchê-la na medida, e aí você está na medida. Ou você pode enchê-la até transbordar. Plerossai é quando você enche até transbordar. Aí Jesus diz: eu não vim para destruir, eu não vim para afrouxar o nó da lei. Eu não vim para afrouxar o cinturão da lei. Eu vim para que ela se exceda, para que ela transborde. É cumprir até derramar. Amém. O que é o amém? Aleph, Mem e Tav. São várias explicações para o amém. Quando Jesus diz este amém, ele está dizendo: vocês estão confortáveis e relaxados, mas eu tenho novidades para vocês. Eu vou acochar o jugo. Por que que eu estou trazendo essa explicação do jugo, né? Qual é a função do cinturão? O cinturão serve para proteger e para auxiliar, para que eu caminhe, corra e lute e trabalhe. Então, essa é a função do meu cinturão. Com roupa comprida, eu não posso correr, trabalhar ou rezar, né? Não é assim. Então, eu uso o cinto para preservar o que é importante. E qual é a função das rédeas, qual é a função do jugo sobre os animais? Os animais aqui, eles correspondem à nossa humanidade. A nossa humanidade, ela é toda feita em dois. No cérebro eu tenho 2 hemisférios, nos olhos eu tenho 2, as narinas eu tenho 2, os ouvidos eu tenho 2, pulmão eu tenho 2, mãos eu tenho 2, rins eu tenho 2. Então o nosso organismo ele é feito em duplicidade. Orelhas eu tenho 2, então eu tenho que aprender a balancear e equilibrar, a direcionar e equilibrar. Essa é a função das rédeas. Se eu tenho 2 animais, eu puxo as rédeas e aí eles vão na mesma direção, senão eles vão se desviar. Como a Torá é um mandamento, eu tenho que alinhar, balancear, eu tenho que direcionar as minhas forças humanas. Ai, padre, eu estou tão emocionado, pois amarre as emoções e direcione. Ah, padre, hoje eu estou tão triste, pois amarre a tristeza e direcione. Senão ela vai para um canto e você vai para outro.
Vocês entenderam? Amarrar as emoções, amarrar os pensamentos, amarrar os sentimentos, amarrar as decisões, amarrar as reflexões. Tudo isso é colocar rédeas, colocar jugo. O jugo era uma madeira que você colocava aqui no pescoço dos animais. Para quê? Para que um, quando fizesse força, equilibrasse o outro, puxasse o outro. Aqui é vida comunitária. O que vai manter a gente na igreja? É o gosto? Ah, eu gosto, eu quero estar. Não, é porque um vai disciplinando, um vai puxando a rédea para o outro. Nós somos os animais com o jugo que é a lei no pescoço. E é Deus, né, que vai equilibrando ali, direcionando minha consciência também, para que eu não me perca. Então vejam que coisa bonita. Amém. É isso mesmo. Vocês estão achando que eu vim para tirar a lei? Amém. O que eu disse antes é verdade. Amém. Antes que o céu e a terra deixem de existir. O que é a terra e o céu deixem de existir? Aqui ele não usa a expressão deixe de existir. Aqui ele usa a expressão passe adiante. Como a terra e o céu são as duas realidades, né, como os dois animais. Como a terra e o céu são as duas realidades que o homem espiritual consegue viver, a terra e o céu precisam estar alinhadas. E o que é que alinha a terra e o céu? O que existe em comum entre a terra e o céu? O que é que existe em comum entre a terra e o céu? A lei de Deus. A letra da lei do Senhor, a palavra de Deus, a Torá, os profetas e os sapienciais, elas são a lógica, o Tanakh é a lógica que Deus usou para criar todas as coisas. E quais são as coisas que nós podemos enxergar? Terra e céu, mundo espiritual e mundo físico. Usando aqui a linguagem platônica, que eu não gosto muito porque Platão é inferior à Bíblia. Vou repetir para quem não gostou. Platão é inferior à Bíblia. Filosofia é inferior à Bíblia. Estou provando aqui. Porque na Bíblia você tem as três coisas. Na Bíblia você tem a imagem, você tem a forma e você tem o conceito. Né? Você tem aqui um trilema maravilhoso: significado, significante e referente. Então Jesus Cristo está mexendo na lei. Ele está agora agindo como um rabino. E ele está dizendo: eu vou mexer na lei. Mas não é para afrouxar a corda, é para apertar ainda mais. Amém, amém. A terra e o céu, as duas realidades espirituais que o homem vive, elas vão passar adiante, porque elas vão terminar um ciclo delas. Vamos aqui explicar. Esse lápis aqui tem um ciclo. Cada vez que eu vou apontando esse lápis, ele vai terminando o ciclo. E o que vai acontecer? Ele vai voltar para a natureza. O pozinho do grafite, as raspas de madeira, elas vão voltar para a natureza. Essa é a função, né? De você colocar de volta na natureza o que é dela. E ela vai voltar a ser humus, vai voltar a ser árvore e vai voltar um dia a ser um lápis. Então aqui, o mundo, a terra e o céu, ele vai colocar as palavras, né? Uranos, a realidade do céu, e Gé, não é a palavra aqui, cosmo, mundo, é a terra, a criação. A criação e o mundo de Deus, eles vão viver os seus ciclos, eles passarão. Então vejam que tradução diferente. Aqui puseram deixe de existir, mas no original em grego nós encontramos a palavra, cadê? Parelte, que eu até aqui fui pesquisar. Passar adiante. Plarelte ou parelte, né? Parelte, parelte. Esse parelte significa passar adiante, ser ignorado, né? Passar, se tornar obsoleto. Então, encontrei aqui, né? Eureka. Encontrei. Se tornar obsoleto. O céu e a terra vão passar, porque o tempo deles vai passar. Mas nenhum iota. Jesus não ia usar grego, porque Jesus não pregava em grego. Ele vai usar a palavra iod, que inclusive é um dos nomes, uma das letras do nome de Deus. Esse iod aí, que é o iod, re, vav, re, né? As 4 letras do tetragrama, esse iod ou iud, ele significa a centelha, o ponto inicial, a energia de começo. Então o Senhor está dizendo, não passará nenhum iud, nenhum iod. E além dos iod também, que é a menor letra hebraica, também você tem os traços,
ou os sinais que os maçoretas vão depois estudar, né? Chamados de nukedot. Esses traços que são os traços que dão a interpretação das palavras. Ele vai dizer, nenhum traço, nenhum iude vai passar até que todas essas coisas se cumpram. Aí eu traduzi aqui, né? O que é esse se cumprir? Se realizar ou ser criado. Porque a palavra de Deus, ela vai criando uma realidade dentro de nós. Então não passará nenhum iode, não passará nenhum traço. Traduziram para o grego como nenhum iota e nenhum espírito rude, né? Ou espírito brando. Em grego você tem uns tracinhos assim antes, que são os espíritos, para dar o fonema certo, né? Aí isso aqui vem do hebraico. Não passará nenhum iode, nem o iod, nenhum traço, nenhum nukdot, sem que todas essas coisas sejam criadas, se realizem. A palavra de Deus se cumprirá. Terceiro tema. Quem, pois, anular, sabe o que é se anular? Transportar ou divorciar, que é a palavra luce. Quem, pois, se divorciar de um só dos mandamentos, mitzvos, e mitzvot, meus irmãos, significa exatamente isso, uma criação boa, uma bondade. Quem se desligar de um só mitzvot destes, mesmo que seja o menor, onde é que eu traduzi aqui o menor? Os pequenos, né? Como o iud, como o traço. Dos menores, esse e ensinar os outros será também o menor chamado no reino dos céus. Basileia ton uranon. Será chamado o menor, o esquecido. Lembrei, o esquecido. Mas quem fizer, poiesse, quem praticar, quem for artesão, e ensinar, aqui ele está indicando uma palavrinha interessante, que é a palavra tzadik, que é a pronúncia, né? Tzedik. O que é, padre, esse tzadik? É aquele que vive na obediência, é aquele que vive na retidão. É um líder espiritual. Nos judeus racídicos, é aquele que vive e que ajuda os outros a viver a lei. Ele é um canal espiritual com Deus. É isso que o Senhor está aqui chamando, né? É isso que ele está dizendo. Esses é o que ele espera, né? Esses é o que ele deseja, são os que ele deseja. Quem fizer e ajudar os outros e ensinar os outros será chamado grande, será chamado conhecido no reino dos céus. O tempo acabou. Hoje eu celebro na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Glória a Santa Missa e depois tenho encontro com os crismandos e seus pais. Conto com as orações de vocês, agradeço pela adoração de ontem, agradeço a Gabriela de Sá que esteve conosco, depois mandem para ela os agradecimentos em nome da paróquia. E você que é meu paroquiano virtual, é sua vez de curtir, comentar, compartilhar. Eu fiz a minha parte aqui, né, de explicar inicialmente o texto e vou explicar o restante na igreja, que é o lugar da palavra. Espero vocês lá. Um grande abraço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você gostou? A explicação foi boa? É uma explicação técnica, mas é importante para você ver a profundidade da fé que você abraça, para você nunca mais se sentir envergonhado por ser católico, mesmo se você estiver em meios acadêmicos. Grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.